Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós neste momento o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos neste momento a vinda, a presença, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossos corações, em nossas almas. Peçamos ao Espírito Santo que venha abrindo os nossos corações cada vez mais ao infinito e incondicional amor de Deus por nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração cada vez mais um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolhermos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho do dia de hoje, para que assim possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade, frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das nossas almas e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das almas de todos os nossos irmãos e de todas as nossas irmãs. Por fim, peçamos também ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruí os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho do dia de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o filho do homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca se aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, o grande convite de nosso Senhor Jesus Cristo para nós nos dias de hoje, por meio do seu Santo Evangelho, é para que confiemos plenamente nele. Que a nossa confiança esteja toda, plena, inteira nele. Mais do que ninguém, Deus quer nos fazer o bem. Deus quer nos fazer plenamente felizes.
Deus nos faz plenamente felizes. Deus nos faz ficarmos bem na medida que nós vivemos os santos sacramentos, na medida que comungamos, na medida que recebemos nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado na Santíssima Eucaristia, que recebemos o corpo, sangue, alma e divindade, na medida que nós adoramos a nosso Senhor Jesus Cristo vivo e ressuscitado na Santíssima Eucaristia, na medida que nós nos encontramos pessoalmente com nosso Senhor Jesus Cristo também na nossa vida de oração. Ontem no Santo Evangelho nos ensinou, a mulher cananeia nos ensinou, nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da cura, da libertação da filha da mulher cananeia, nos ensinou a insistirmos sempre na oração, a estarmos sempre em oração, a nos colocarmos ao encontro, na presença, ao encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, e também nos ensinou a sermos humildes. Nos ensinou no Santo Evangelho de ontem que a nossa relação para com Deus, deve ser uma relação de humildade. Devemos ser pobres em espíritos, porque assim o reino do céu será nosso. Devemos nos arrependermos dos nossos pecados, nos reconhecermos fracos, pecadores, miseráveis, totalmente dependentes da graça, da glória, do poder, do amor, da misericórdia de Deus. Reconhecendo que somos pequenos, mas reconhecendo que Deus tudo pode realizar. E assim, no Santo Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo pede para confiarmos sempre nele, porque Ele tudo fará para o nosso bem. Ele nos faz e nos fará plenamente felizes. Como Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Como Ele também diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o nosso verdadeiro sentido de vida. É Ele que preenche todo o vazio que existe em nosso coração. É Ele que sacia toda a nossa sede e fome de amor e de felicidade. É Ele que nos faz plenamente felizes. É Ele que nos dá vida plena, vida em abundância. É Ele que nos faz mais do que vencedores. Como diz no Santo Evangelho de hoje, Ele disse que era necessário sofrer muito, ser rejeitado, morrer, mas após o terceiro dia, mas ressuscitar no terceiro dia. Ou seja, a morte não tem poder sobre Deus, sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é infinitamente maior do que a morte. E Deus nos faz vencedores também. Mesmo que morramos fisicamente, se a nossa esperança, se a nossa confiança, se a nossa vida está inteira, toda em Deus, Deus também nos ressuscitará dos mortos. Nós viveremos felizes por toda a eternidade, por podermos contemplar a nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, a contemplar a Deus face a face, a amarmos, a seguirmos, a glorificarmos, a louvarmos a Deus face a face. Amados irmãos, amadas irmãs, muitas coisas tentam nos derrubar, nos abalar, nos entristecer, nos afastar, nos distanciar, nos separar do amor de Deus. Mas nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. O grande convite para Deus nos dias de hoje é para que não deixemos que nada e nem ninguém nos separe do seu amor. Que nenhuma preocupação, que nenhuma tribulação, perseguição, tempestade em nossa vida possa nos separar dele, porque Deus nos ama. Deus, Ele nos amou desde toda a eternidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Filho unigênito de Deus, por meio do ventre de Nossa Senhora, se encarnou e habitou no meio de nós. Se fez um como nós,
exceto no pecado. Ele sofreu, ele foi torturado, difamado, blasfemado, torturado. Ele passou por sua paixão. Ele teve a sua paixão, ele também morreu por nós na Santa Cruz e ele ressuscitou. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi para nos reconciliar com o Pai, para que todos nós, toda a humanidade, pudesse ser redimida, pudesse ter acesso à vida eterna, ao céu. E nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou após o terceiro dia. Ele está vivo, ressuscitado, até os dias de hoje estará por toda a eternidade. Ele está vivo, ressuscitado, junto ao Pai, mas também no grande mistério de amor e de fé, na santa presença em cada sacrário de nossas igrejas, por meio da Santíssima Eucaristia. O que os nossos olhos humanos veem como um pedaço de pão, os nossos olhos espirituais, a nossa fé, o nosso coração, verdadeiramente acredita na presença real, viva e eficaz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos encontramos pessoalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo, por meio também da adoração eucarística e da vida de oração, nosso Senhor Jesus Cristo nos transforma, Deus nos transforma inteiramente. Deus nos faz novas criaturas, como nós vemos no Santo Evangelho do dia de hoje, com São Pedro, que discípulo do pescador se tornou o primeiro Papa. São Pedro, pela graça de Deus, pela ação de Deus, recebeu a grande revelação e profetizou, quando nosso Senhor Jesus Cristo perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que se revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Após o encontro pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo com Simão Pedro teve sua vida transformada e de um simples pescador se tornou o primeiro Papa, nosso primeiro Papa, o primeiro Papa da Santa, amada Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós vemos aqui, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que ele iria sofrer muito, ser morto e ressuscitar no terceiro dia, que Pedro não pensou como pensamento de Deus, mas pensamento dos homens. Que Deus não confiou, Pedro não confiou plenamente em Deus. Porque era necessário que nosso Senhor Jesus Cristo morresse por nós na cruz, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Então Pedro não pensou com o pensamento de Deus, mas com o pensamento dos homens. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus permite muitas vezes sofrimentos, desafios, obstáculos em nossa vida para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, nos momentos até que podemos pensar que Deus nos esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, mas não. Deus não aproveita, permite os momentos maus, os momentos dolorosos, os momentos tristes, para fortalecer cada vez mais em nossa fé. Quantos sofrimentos a gente já passou na nossa vida e Deus nos fortaleceu, estamos aqui hoje. Deus nos ama infinitamente, incondicionalmente, gratuitamente. Deus cuida de nós. Deus está sempre perto de nós. Deus está sempre conosco. E quer também que estejamos sempre perto dele,
que façamos bom uso da nossa liberdade. Deus nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio. Ele quer, Ele deseja, Ele anseia que nós façamos um bom uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, para cada vez mais nos confiarmos a Ele, nos entregarmos a Ele, abandonarmos tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, toda a nossa vida em Suas mãos, sabendo que Deus tem o melhor para mim, para nós. Eu só preciso acreditar e esperar. Tenhamos confiança sempre. Deus quer o nosso bem, que Deus quer a nossa felicidade, que Deus quer nos dar vida plena e vida em abundância. E Deus quer, acima de tudo, principalmente, realizar uma grande obra de salvação em nossas vidas. Senhor, muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo grande testemunho, pelo grande ensinamento de São Pedro, pelo seu papado. Muito obrigado, Senhor, pela sua eleição, por ter sido nosso primeiro Papa. Muito obrigado, Senhor, pelo Papa Francisco, pelo nosso Pedro de hoje. Muito obrigado, Senhor, por esse Santo Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por nos amar infinitamente, incondicionalmente, gratuitamente. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre presente na nossa vida, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio, bom uso da nossa liberdade, para cada vez mais escolhermos por Ti. Para cada vez mais colocarmos o Senhor como primeiro, como principal, como centro das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a confiarmos plenamente em Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a sempre estarmos em oração, a sempre estarmos, a sempre se buscarmos, a sempre nos colocarmos a caminho do encontro pessoal contigo. Muito obrigado, Senhor, pela Santíssima Eucaristia, na qual o Senhor está vivo e ressuscitado, na qual é a sua presença viva, real, eficaz, na qual, no meio desse grande mistério de amor e de fé, o Senhor está verdadeiramente em corpo, sangue, alma e divindade. Muito obrigado, Senhor, por podermos receber a Santíssima Eucaristia, por poder adorarmos a Santíssima Eucaristia, o céu fazer presente a cada vez que comungamos, a cada vez que adoramos, o Senhor vivo e ressuscitado, o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade. Muito obrigado, Senhor, pela vida de oração também, que nos permite também termos um encontro pessoal sempre contigo. Muito obrigado, Senhor, porque a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos transforma. O Senhor nos recria, o Senhor nos refaz, o Senhor nos restaura. O Senhor enche a nossa vida de sentido. A nossa vida dá um verdadeiro sentido. O Senhor nos dá vida plena, vida em abundância. O Senhor preenche todo o vazio do nosso coração. O Senhor nos faz plenamente felizes. O Senhor nos faz mais do que vencedores antes de todos os obstáculos e todos os sofrimentos que surgem em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos dar vida e por nos dar a vida eterna. E por podermos, a cada encontro pessoal contigo, já vivermos a vida eterna aqui e agora. Muito obrigado, Senhor, porque a cada encontro pessoal contigo, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica, o Senhor nos salva. Muito obrigado, Senhor, pela missão que Tu nos deste. Muito obrigado, Senhor, porque mais que o Senhor não precise de nós, o Senhor quer se fazer contar conosco. Muito obrigado, Senhor, porque não foi nós que vos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por toda a graça, por toda a bênção que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, mesmo nós não merecemos. Muito obrigado, Senhor, por ser amor.
Muito obrigado, Senhor, por não nos deixar vencer em generosidade. Muito obrigado por tudo. A Si pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. Amém.